Olá a todos! Hoje vamos falar sobre pragmática e humor. Quem aí não gosta de umas belas piadas? Aposto que quase todos. Mas sabias que a anedota tem uma dupla função no campo semântico, ou seja, no campo dos significados? Pois, para que ela seja compreensível e para que tenha piada, tem de ser construída sob dois parâmetros. O de inverter o sentido que o emissor quer indicar, através da maneira como a anedota está construída, e a de forçar a atenção do receptor noutro sentido que não aquele que seria o primeiro. Mas haverá limites para o humor? É o que vamos ver. Embora muitas vezes a piada ou a anedota pareça inofensiva e sem maldade, ela pode ferir suscetibilidades e ser mal interpretada pelo receptor. O humor, quando utilizado sem filtros, pode dar a impressão de negar a gravidade da situação e o seu valor absoluto da realidade, de forma a se distanciar ou acalmar tensões. Vejamos alguns exemplos. Doutor, o que é que eu tenho afinal? O senhor tem 1 mais 2 em inglês. O que é isso? 1, 2, more. Aqui, o facto de estar num gabinete médico e de todo o ambiente já por si ser pesado, o médico, para acalmar a tensão, brinca com o paciente e com a doença que este tem. Acaba por fazer um trocadilho de palavras, utilizando para isso a língua inglesa. O contexto situacional é fundamental para a aceitabilidade da anedota. No exemplo visto anteriormente, se a pessoa X não estivesse no sítio ou na condição Y, não teria levado a piada a mal. Para além disto, a ambiguidade é o outro ponto importante do humor. Esta característica pressupõe que sejamos objetivos nas nossas enunciações. Vejamos alguns exemplos. Essa aqui é a comida tradicional do meu país. Mas o prato está vazio. Eu sei. Neste caso, o homem que está a servir-se diz de forma clara e objetiva que aquele é o prato tradicional do seu país. Com esta resposta, interpretamos de imediato a situação. Esse prato é absolutamente nada. As anedotas, segundo Raskin, seguem diferentes normas e não se reduzem à simples violação das máximas conversacionais já conhecidas. Segundo o autor, a interlocução humorística apresenta um princípio cooperativo próprio, que pode ser sintetizado pelas seguintes máximas. Máxima da quantidade, que refere que só devemos dar a informação necessária para a anedota e não divagar. O juiz pergunta ao réu: idade? 35 anos. É casado? Sim, Com quem? com uma mulher. O juiz irritado: conhece alguém casado com um homem? Sim, Quem? a minha mulher. Aqui está presente muita informação. Foi dito o que era necessário e o que não era para contar a anedota. Depois da pergunta com quem, o homem podia ter simplesmente respondido quem era a sua mulher, ir direto à pessoa, dizer um nome. Máxima da qualidade, que refere que só devemos dizer o que é compatível com o mundo da anedota. Mulher baixinha tem medo de ficar no hospital porque sabe que só sai de lá quando tiver alta. Aqui todo o conteúdo da anedota é sobre alturas. No entanto, são diferenciados dois tipos, a altura relativa ao comprimento e a alta do hospital. Máxima da relação, que refere que só devemos dizer o que é relevante para a anedota. Seu marido agora ficou famoso. Quê? É, eu vi na primeira página do jornal. Verdade? A fama é excitante. Raul! Nesta anedota, a personagem Garfield, conhecido pelas suas ironias, está a referir-se literalmente à capa do jornal, ainda que não o dê a perceber numa primeira fase. Assim sendo, e para que a aranha não o entenda, Garfield acaba por brincar com a situação, afirmando que a fama é excitante, e junto a isto, mostra o jornal. Neste sentido, Garfield acaba por dizer a piada de uma forma relevante e nós interpretamos-la de forma correta. E por fim, máxima de modo, que refere que devemos contar a piada ou a anedota de forma clara e eficaz. Até aqui fácil, certo? Vamos continuar. Professor, podia ser mais claro? Ok, este é fácil de perceber. A piada é contada de forma objetiva e, acompanhada da imagem, ajuda bastante na sua interpretação. No discurso humorístico estão presentes diversos processos discursivos, tais como a pressuposição, a inferência, a polifonia, a coesão e a topicalização. A pressuposição é definida como a introdução de um conjunto, deixando de entender que o termo designa os conhecimentos prévios que não necessitam de ser incluídos no ato interlocutivo.
Neste processo, humoristicamente, é imprescindível que o emissor e o receptor partilhem os mesmos pressupostos, uma vez que muitas piadas e anedotas são criadas com base em ideias comuns aos dois envolvidos. Na segunda visita, diz o médico para o doente: "Hoje já tosse com mais facilidade." Não admira, estive toda a noite a treinar. Nesta situação, pressupomos que o paciente esteve a tossir a noite toda. Quanto à inferência, este processo expressivo determina contexto humorístico para provocar o riso ao alocutário, tem de chegar ao sentido implícito que o locutor prevê. Como por exemplo, numa piada sobre loiras, o alocutário tem de perceber que o sentido destas piadas é demonstrar que as loiras são burras. Por isso, mesmo que a piada não o explicite, é trabalho do elocutário perceber isto para se poder rir. Num funeral, Porquê é que está desenhado um coração na tampa do caixão? porque o morto era um grande cardiologista. Ainda bem que ele não era um ginecologista. Aqui, através da última afirmação, percebemos a piada. Não precisamos que seja dito mais nada para que percebamos o que estaria desenhado no caixão caso o morto fosse um ginecologista. Importante será realçar que, para esta interpretação, é necessário que o receptor saiba o que é um ginecologista. A polifonia caracteriza-se pela posição do enunciador sendo um regente de várias vozes que participam no processo expressivo. Esse regente, por sua vez, lidera as vozes que ele cria ou recria, mas deixa que estas se manifestem com autonomia, revelando no homem sentidos infinitos e inacabáveis. Este conceito valoriza os dados discursivos e contextuais e desenvolve uma perspectiva explicativa, dirigindo a atenção para a língua. Trata-se ainda de uma dupla enunciação, composta por dois locutores diferentes, sendo que um deles surge sempre como ser do discurso. No humor, a polifonia pode ser vista como uma forma de crítica, mostrando a presença de outras vozes que não importam ser identificadas, uma vez que o sentido das palavras pode ser outro. Durante a aula de música, a professora repreende: "Já é a quarta vez que tocas em si em vez de lá." Eu olho para lá, mas estou sempre a pensar em si. Neste caso, o si e o lá têm dois sentidos. A pessoa B, ou seja, o aluno, de forma a fugir à crítica que lhe foi apontada, altera o sentido destas palavras. Assim sendo, nesta piada acabam por acarretar vários sentidos. Um primeiro de notas musicais, um segundo de espaço e um terceiro pessoal. A topicalização é vista como a ordem pela qual as palavras aparecem nas frases dependendo da escolha do locutor e portadora de sentido. Esta enuncia o que se vai falar a seguir, não alterando o contexto gramatical. Os locutores organizam os enunciados de maneira a começarem pela informação mais importante, seguindo para a não tão conhecida. Por sua vez, este conceito, no texto humorístico, analisa os elementos do sujeito no processo discursivo da topicalização, ajudando a perceber as interações implícitas nos enunciados. Num restaurante fino, um amigo encontra outro e vai cumprimentá-lo. Então, estás cheio de dívidas e vens almoçar num restaurante destes? "Pois, é um restaurante destes é que os meus credores não se lembram de me vir procurar." Aqui, a informação de que a pessoa B tem dívidas, ou seja, a informação mais importante, é dita logo de início, e a informação desconhecida, ou seja, que ele tem credores, é dita no final. Por último, a coesão de um texto decorre de uma sequência com textura, construída através de ligações coesivas. Esta é constituída por duas vertentes, a textual e a lexical. A coesão textual diz respeito a todos os meios pelos quais, num texto, se processa a ligação entre os seus constituintes, palavras, as orações, frases e parágrafos, de modo a transmitirem corretamente a ideia apresentada. Já a coesão lexical refere-se à repetição das mesmas palavras ou uso de palavras que, de determinada maneira, se relacionam umas com as outras. No humor, a coesão é indispensável para que a interpretação não sofra alterações e chegue ao receptor de forma clara e precisa. Um polícia manda parar um indivíduo que passou um sinal vermelho. Sabe que posso tirar-lhe a carta de condução. Não sei como, ando há 2 anos a ver se atiro e ainda não consegui. O facto da pessoa B não ter carta de condução está deixado de forma implícita. No entanto, a maneira como a frase é construída permite ao receptor interpretar esta informação de forma clara e precisa.